Minha nome é Lira Monteiro, e eu tinha 29 anos quando minha mãe fez a pergunta que finalmente rachou nossa família ao meio. Aconteceu na noite de Natal, logo depois da sobremesa, enquanto todos ainda riam do casamento da minha irmã, como se tivesse sido o evento mais grandioso de São Paulo. Minha mãe ergueu a taça, sorriu para mim do outro lado da mesa de jantar e disse: "O casamento da Selena foi lindo, não foi? Então, Lira, quando vai ser o seu?" Meu garfo parou no meio do caminho até o prato. Meu pai deu uma risadinha como se fosse algo inofensivo. Minha irmã se recostou com aquele sorrisinho satisfeito que ela sempre exibia quando achava que os holofotes não tinham para onde ir. Olhei para todos eles. Os pais que passaram um ano obcecados com as flores da Selena, o vestido da Selena, o local da Selena, a felicidade da Selena. E eu disse calmamente: "Eu já tive o meu." A sala ficou em silêncio tão rápido que pareceu que alguém tinha desligado o Natal. Minha mãe piscou. "O quê?" Dobrei o guardanapo ao lado do prato. "Casei em outubro. Vocês receberam os convites." O rosto do meu pai endureceu. "Lira, nós nunca recebemos nenhum convite." Foi então que enfiei a mão na bolsa e tirei a pasta que carregava em silêncio por 3 meses. Comprovantes de entrega, confirmações de assinatura, fotos dos envelopes, todos assinados nesta casa. E quando vi o nome no primeiro comprovante, finalmente entendi exatamente quem havia enterrado meu casamento antes mesmo que ele chegasse à minha família. Antes de contar o que ela disse e o que aconteceu depois que me levantei daquela mesa de Natal, me diga: que horas são aí agora e de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. Eu não cresci sonhando com um casamento gigante. Cresci sonhando em ser vista sem precisar me apresentar para isso. Pode parecer pouco, mas na família Monteiro, a atenção nunca era dividida igualmente. Era atribuída. Minha irmã Selena era a brilhante, a dramática, a filha que chorava alto, ria mais alto e, de alguma forma, transformava toda a ocasião familiar em um palco construído só para ela. Eu era a confiável, a quieta, a filha que lembrava dos compromissos, limpava depois das brigas, enviava presentes de aniversário em nome de quem esquecia e sorria sempre que alguém dizia: "Lira entende." Aos 29 anos, eu tinha construído uma vida que não tinha nada a ver com competir com Selena. Trabalhava em São Paulo como restauradora de vestidos de noiva vintage, o que significava que passava os dias resgatando antigos trajes de noiva de rendas amareladas, costuras rompidas e décadas de silêncio. Havia algo poético nisso, mesmo que eu nunca dissesse em voz alta. Eu consertava vestidos que as famílias guardavam como tesouros, enquanto minha própria família mal notava a vida que eu construía. Então conheci Theo Barreto. Embora todos o chamassem de Theo, ele era paciente, engraçado de um jeito seco e a primeira pessoa que nunca tratou minha calma como vazio. Quando ele me pediu em casamento, não foi na frente de uma multidão. Fez no meu apartamento, ao lado de um vestido de cetim dos anos 1950 meio restaurado, com café na mesa e chuva batendo nas janelas. Ele disse: "Não quero uma performance, quero uma vida com você." Foi o sim mais fácil que já dei. Planejamos um casamento pequeno em outubro, em um cartório histórico no bairro de Pinheiros, seguido de jantar em uma sala privativa de um pequeno restaurante italiano, onde o dono conhecia a família do Theo. Era íntimo, quente, elegante e completamente meu. Eu ainda queria minha família lá. Apesar de tudo, queria que minha mãe me visse no meu vestido de seda marfim. Queria que meu pai me levasse até o curto corredor. Queria até a Selena lá, não como rival, não como centro das atenções, mas como minha irmã. Por isso enviei convites de verdade, não mensagens digitais que poderiam ser ignoradas. Envelopes grossos cor creme com nomes escritos à mão. Enviei um para a casa dos meus pais para mamãe e papai, um para a Selena no mesmo endereço porque ela tinha voltado temporariamente depois que o contrato de aluguel terminou, e um para minha tia que morava a 3 quadras. Paguei extra pela confirmação de assinatura, porque os convites incluíam detalhes privados do local. Na época, disse a mim mesma que estava sendo organizada. Olhando agora, acho que uma parte de mim já sabia que precisava de provas. Semanas se passaram. Ninguém respondeu. Nenhum telefonema da minha mãe, nenhum texto confuso do meu pai, nenhum comentário sarcástico da Selena. Nada. Quando finalmente perguntei à mamãe
se ela tinha checado a correspondência ultimamente. Ela me dispensou dizendo que estava afogada nos detalhes finais da festa do álbum de casamento da Selena. Sim, uma festa do álbum. Selena já tinha tido o casamento, o chá de noiva, o jantar de ensaio, o brunch da manhã seguinte, e ainda assim minha mãe a ajudava a organizar um evento só para mostrar fotos do casamento que todo mundo já tinha visto. Quase contei a ela naquele momento. Quase disse: "Mãe, eu também vou me casar." Mas ela me interrompeu para perguntar se guardanapos rosa-pó pareciam muito casuais ao lado de pratos cor champanhe. Lembro de olhar para o celular, sentindo algo dentro de mim dar um passo para trás. Não quebrou, só recuou. Aquele foi o momento em que parei de correr atrás de um lugar na empolgação deles. Theo percebeu. "Podemos ligar de novo," ele disse gentilmente. "Podemos passar lá." Eu disse não. Falei que se minha família quisesse fazer parte da minha vida, eles podiam abrir um envelope, ler uma data e comparecer. Era o teste mais baixo possível, e de alguma forma eles falharam. O dia do nosso casamento chegou em uma tarde ensolarada de outubro. Caminhei até o altar com minha melhor amiga ao lado em vez do meu pai. A mãe do Theo chorou o suficiente por 3 pessoas. O irmão dele fez um brinde que me fez rir até doer as costelas. Não houve entrada dramática, salão de baile, torre de champanhe, nem apresentação de slides familiares de fotos de infância, onde Selena apareceria na metade das imagens mesmo assim. Havia apenas amor, limpo, constante. E ainda assim, quando o fotógrafo perguntou se eu queria mais um retrato de família, minha garganta apertou. Olhei para Theo e ele entendeu sem eu precisar explicar. "Vamos fazer os nossos," ele sussurrou. Por 2 meses, não disse nada. Não postei fotos. Não anunciei no Natal porque Selena tinha transformado o Natal em uma segunda recepção, trazendo o vídeo do casamento em um pendrive e fazendo todo mundo assistir aos 47 minutos inteiros. Esperei até o Natal, porque o Natal era o único feriado que minha mãe tratava como uma performance sagrada de união familiar. Pratos combinando, lugares marcados, gratidão forçada, mentiras polidas. Se a verdade ia entrar naquela casa, eu queria que chegasse no meio da ilusão. O jantar de Natal na casa dos meus pais, no subúrbio de São Paulo, parecia exatamente como sempre. Perfeito demais de longe, tenso demais de perto. Minha mãe tinha arrumado guardanapos de linho vermelho em laços pequenos. Meu pai vestia o mesmo suéter verde que usava todo dezembro. E Selena chegou 40 minutos atrasada com uma garrafa de vinho que não pagou, porque minha mãe tinha feito Pix para ela de manhã. Eu sabia porque mamãe acidentalmente enviou o pedido de pagamento para mim primeiro, depois completou. "Ops, ignora isso, querida." Eu ignorei. Tinha me tornado muito boa em ignorar pequenas provas de amor desigual. Theo veio comigo, vestindo um suéter azul marinho, e a expressão calma de um homem que sabia que entrava em uma sala cheia de pessoas que tinham escolhido não comparecer ao casamento dele, sem nem saber que tinham escolhido. Ele apertou minha mão antes de entrarmos. "O que acontecer? Você não precisa se diminuir hoje à noite." Carreguei aquela frase comigo como um fósforo no bolso. Durante a maior parte do jantar, deixei que falassem. Selena falou sobre como as pessoas ainda elogiavam o casamento dela. Minha mãe falou sobre como tinha sido mágico quando Selena caminhou até o altar. Meu pai falou sobre o custo como se fosse um distintivo de honra, mencionando o número 3 vezes antes de servir o assado. "Valeu cada centavo," disse, sorrindo para Selena. Um pai só tem uma chance de dar à filha um dia assim. O polegar de Theo roçou minha mão por baixo da mesa. Ele sabia. Eu sabia. Selena também sabia, embora fingisse que não. Depois da sobremesa, minha mãe trouxe pudim de leite com calda de caramelo e insistiu que todos disséssemos uma coisa pela qual éramos gratos. Selena disse que era grata por uma família que comparece plenamente. Quase ri. Meu pai assentiu orgulhoso. Minha mãe enxugou os olhos. Então mamãe se virou para mim, ainda brilhando com a frase de Selena, e fez a pergunta que esperava a noite toda. "Então, Lira, depois de ver como o casamento da Selena foi lindo, quando vamos finalmente planejar o seu?" Selena olhou para o prato, mas viu o canto da boca dela se mover. Ela esperava que eu evitasse. Esperava que eu engolisse a humilhação como sempre. Em vez disso, coloquei o garfo na mesa. "Não estamos planejando. Eu já tive o meu." Há diferentes tipos de silêncio. Alguns são pacíficos,
Alguns são chocados. Este era culpado antes que alguém admitisse por quê. A cadeira do meu pai rangeu quando ele se inclinou para a frente. O que você quer dizer com já teve? Theo respondeu antes de mim. Lira e eu nos casamos em 12 de outubro. O rosto da minha mãe esvaziou. Isso não tem graça. Não é brincadeira, eu disse. Enviamos convites. A voz do meu pai ficou afiada. Não, vocês não enviaram. Lá estava. Não confusão. Acusação. Minha mãe pressionou a mão no peito. Lira, não sei o que você está tentando provar, mas nós nunca perderíamos seu casamento. Abri a bolsa. A cabeça de Selena se ergueu de repente. Pela primeira vez na noite, ela apareceu com medo. Não triste, não surpresa, medo. Coloquei a pasta na mesa e abri devagar. Era o que eu também pensava. Por isso verifiquei. Deslizei a primeira página para meu pai. Convite para Roberto e Clara Monteiro. Entregue em 10 de setembro. Assinado às 14h14. Papai pegou o papel, apertando os olhos. Isso não faz sentido. Deslizei a segunda. Convite para Selena Monteiro. Mesmo endereço. Entregue no mesmo dia. Assinado às 14h16. Minha mãe sussurrou. Quem assinou? Virei a página para que ela visse a assinatura ampliada. O nome de Selena estava ali em tinta preta, solto e descuidado, como se ela tivesse assinado o meu lugar na família, sem nem apertar forte. Ninguém se mexeu. O pudim ficou intocado. As velas tremulavam. Meu pai olhou para Selena. Você assinou esses? Selena deu uma risada curta, rápida demais e alta demais. Quer dizer, talvez. Assinei muitos pacotes naquela época. Mamãe estava encomendando arranjos para a festa do álbum. Assenti. Pensei que você diria isso, então tirei a próxima página. Por isso liguei para a agência de entregas. Eles me enviaram o scan. 3 envelopes, todos assinados por você. E então encontrei outra coisa. O rosto de Selena mudou. Minha mãe notou. Eu também. Peguei meu celular, abri a captura de tela e coloquei no meio da mesa. Era uma mensagem que Selena enviara para a amiga Mara 2 dias depois que os convites chegaram. Eu tinha conseguido porque Mara, ao contrário de Selena, ainda tinha consciência. A mensagem dizia: Lira realmente enviou convites de casamento. Não vou entregar para a mamãe antes da minha noite do álbum. Ela vai transformar em algo sobre Lira ser simples e elegante, e não vou lidar com isso. Embaixo havia outra. Ela provavelmente quer um casamento pequeno para todo mundo chamar ela de madura. Deixa ela ter a festinha secreta no cartório. Minha mãe leu uma vez, depois outra. Meu pai tirou os óculos. Selena sussurrou. Isso era privado. Senti algo frio e limpo passar por mim. Meu casamento também era. Por anos, imaginei como seria se minha família finalmente visse a verdade. Achei que seria satisfatório, talvez até libertador. Mas sentada àquela mesa de Natal, vendo o rosto da minha mãe desmoronar e a raiva do meu pai procurar onde pousar, eu me sentia principalmente cansada. Não fraca, não arrependida, só cansada do jeito que uma pessoa se sente depois de carregar uma caixa pesada por tanto tempo que colocar lá no chão também dói. Selena se recuperou primeiro, porque Selena sempre se recuperava primeiro. Ok, disse, erguendo as 2 mãos como se acalmasse uma sala que ela mesma tinha incendiado. Parece ruim, mas vocês estão agindo como se eu tivesse cometido um crime. Não destruí nada. Lira ainda teve o casamento dela. O maxilar de Theo se contraiu. Coloquei uma mão no joelho dele por baixo da mesa. Isso era meu para responder. Você não destruiu o casamento, eu disse. Você destruiu nossa chance de escolher se compartilharíamos com a família. Selena revirou os olhos, e aquele pequeno gesto causou mais dano do que qualquer confissão poderia. Minha mãe viu. Realmente viu. Selena, disse mamãe devagar, por que você não nos entregou os convites? A boca de Selena se abriu e fechou. Porque eu sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer? Perguntou papai. A voz dele estava baixa agora, do tipo baixo que significava que a sala tinha ficado sem desculpas. Selena apontou para mim. Exatamente isso. Lira ia transformar em alguma vitória moral quietinha. Todo mundo ia dizer como ela era elegante, como era refrescante, que ela não precisasse de toda a atenção. E de repente, meu casamento ia parecer superficial. Olhei fixo para ela. Lá estava. Não um mal-entendido, não pânico, não proteção. Inveja vestida de lógica.
Minha mãe se afastou da mesa, como se as palavras tivessem tocado fisicamente. Sua irmã nos convidou para o casamento dela e você escondeu os convites porque tinha medo de ser comparada. Os olhos de Selena se encheram de lágrimas instantaneamente, mas eu conhecia aquelas lágrimas. Tinha visto elas chegarem a vida toda sempre que a responsabilidade se aproximava demais. Eu estava sob pressão, disse. Todo mundo esperava que meu casamento fosse perfeito. Não conseguia lidar com mais uma coisa. Papai se levantou. Mais uma coisa. O casamento da Lyra não era mais uma coisa. A frase atingiu a sala com força, porque meu pai nunca tinha me defendido assim na frente de Selena. Nunca. Selena pareceu atordoada, quase ofendida. Pai, eu não achei que eles fossem se importar tanto. Eles tinham a família do Theo lá. Ela sempre age como se não precisasse da gente. Ri uma vez. Não porque era engraçado, mas porque a crueldade era tão familiar que quase parecia ensaiada. Eu agia como se não precisasse de vocês porque precisar de vocês nunca mudou nada. Minha mãe cobriu a boca. Não parei. Quando me formei, Selena teve um término, então saímos do jantar mais cedo. Quando fui promovida, Selena anunciou o noivado no mesmo fim de semana e todo mundo esqueceu. Quando me mudei para o primeiro apartamento, papai perdeu porque Selena precisava de ajuda para escolher entre 2 fotógrafos. Toda vez que eu tinha um momento, de alguma forma se tornava inconveniente para a família notar. Selena rebateu. Isso não é justo? Não, eu disse. O que não era justo foi caminhar até o altar sem meu pai, porque minha irmã decidiu que minha felicidade era um mau momento. Papai olhou para baixo. Foi a primeira vez que vi vergonha cruzar o rosto dele sem tentar esconder. Os olhos da mamãe estavam vermelhos agora, mas ela não olhava para mim. Olhava para Selena como se tivesse encontrado uma estranha usando o rosto da filha. Você jogou fora? Perguntou mamãe. Selena enxugou a bochecha. Mãe, você jogou fora? A segunda vez, a voz da minha mãe estava mais afiada. Selena olhou para a mesa. Coloquei no meu carro. Onde estão agora? Perguntou papai. Selena engoliu em seco. Não sei, respondi baixinho. Ela sabe. Selena me encarou. Tirei uma última foto da pasta. Mostrava 3 envelopes creme rasgados ao meio dentro de uma lixeira azul atrás da garagem dos meus pais. Theo tinha tirado a foto em novembro, quando paramos para deixar uma torta de ação de graças e vimos o canto da minha própria letra saindo de uma pilha de catálogos. Na época, fiquei parada na entrada da garagem, incapaz de respirar. Aquele foi o dia em que parei de me perguntar se os convites tinham se perdido. Aquele foi o dia em que soube que tinham sido enterrados. Minha mãe pegou a foto com dedos trêmulos. Você rasgou? A voz de Selena falhou. Entrei em pânico. Papai bateu a palma na mesa. Os pratos pularam. Você mentiu para nós por 3 meses. Não menti, chorou Selena. Ninguém perguntou. Inclinei-me para a frente. Porque ninguém sabia que havia algo para perguntar. Aquela frase encerrou a discussão por um momento. Até Selena não tinha onde se esconder dentro dela. A música de Natal ainda tocava baixinho da sala, alegre e ridícula, cantando sobre paz enquanto minha família encarava a prova do que a paz tinha me custado. Selena fez o que sempre fazia quando a sala parava de acreditar nela. Mudou o assunto do que tinha feito para o quanto se sentia mal. As lágrimas vieram mais fortes. A respiração ficou entrecortada. Pressionou as 2 mãos contra a barriga e sussurrou. Não acredito que vocês todos estão me atacando no Natal. Alguns anos antes isso teria funcionado. Minha mãe teria corrido para o lado dela. Meu pai teria dito para todo mundo se acalmar. Eu teria pedido desculpas por tocar no assunto na hora errada, embora nunca tivesse havido uma hora certa para minha dor. Mas naquela noite, ninguém se mexeu. Mamãe ficou na cadeira. Papai ficou de pé. Theo ficou ao meu lado, silencioso, mas firme. Selena olhou ao redor e percebeu que o roteiro antigo tinha falhado. Foi então que se virou totalmente contra mim. Você queria isso, disse. Trouxe uma pasta para o jantar de Natal. Quem faz isso a menos que esteja tentando humilhar alguém? Assenti devagar. Alguém que aprendeu que contar a verdade sem evidências é chamado de dramático. A boca dela se contorceu. Você poderia ter me ligado em particular. Poderia ter entregado um envelope para a mamãe. Ela se encolheu. Continuei mais calma do que me sentia. Você não merece privacidade para algo que fez publicamente com a minha vida.
Deixou nossos pais passarem o Natal perguntando quando meu casamento aconteceria, sabendo que já tinham perdido. Minha mãe soltou um som pequeno, quase um soluço. Olhei para ela então. Realmente olhei. E você, mãe, precisa entender uma coisa também. Selena fez isso. Sim, mas ela sabia que funcionaria porque esta família pratica me ignorar há anos. Mamãe sussurrou. Lyra, por favor, não diga isso. Por quê? Porque dói. Doeu quando vocês passaram meses planejando o casamento da Selena e nunca notaram que eu tinha parado de falar do meu. Doeu quando você me chamava de filha fácil como se isso fosse amor em vez de conveniência. Doeu quando o papai disse que só tinha uma chance de dar à filha um dia de casamento enquanto eu estava sentada aqui já casada. Papai fechou os olhos. A sala pareceu encolher ao nosso redor. Tirei da bolsa um pequeno envelope branco. Selena encarou. Ela não sabia o que era. E isso a assustou mais que tudo. Coloquei na frente dos meus pais. São fotos do casamento, cópias impressas. Trouxe porque uma parte de mim ainda queria dar a vocês a chance de ver o dia que perderam. Minha mãe estendeu a mão para o envelope, mas coloquei a minha por cima. Mas antes de abrirem, preciso que saibam o que acontece em seguida. Selena enxugou o rosto. Meu Deus, agora tem condições. Olhei para ela. Sim, aquela única palavra a silenciou. De hoje em diante, terminei de financiar a paz nesta família com meu silêncio. Terminei de ser a filha que absorve desrespeito para que todo mundo possa aproveitar a sobremesa. Terminei de fingir que a insegurança da Selena é mais importante que minha dignidade. Papai abriu a boca, mas continuei. Não vou comparecer a eventos familiares onde minha vida é tratada como algo secundário. Não vou atender ligações exigindo perdão porque é mais fácil que responsabilidade. E Selena, você não terá acesso a mim, à minha casa, ao meu casamento ou a qualquer filho futuro que eu possa ter até aprender a diferença entre estar arrependida e estar exposta. O rosto de Selena empalideceu. Minha mãe sussurrou meu nome como se me visse caminhando para um precipício. Mas eu não estava caindo. Pela primeira vez estava de pé. Selena empurrou a cadeira com tanta força que arranhou o chão. Você não pode me cortar por causa de convites. Eu também me levantei. Não estou te cortando por causa de convites. Estou cortando a pessoa que viu minha felicidade como ameaça e decidiu que a solução mais fácil era apagá-la. Ela olhou para o papai, desesperada agora. Você está ouvindo isso? Ela está tentando virar vocês contra mim. A expressão do papai mudou. Algo velho e cego finalmente quebrou nele. Não, Selena, disse. Você fez isso sozinha. Selena congelou. Acho que foi o momento em que percebeu que o castigo não viria de mim gritando. Viria de todo mundo vendo ela claramente. Mamãe se levantou devagar, lágrimas nas bochechas. Você precisa pedir desculpas à sua irmã. Selena deu uma risada quebrada. Eu já disse que entrei em pânico. Isso não é um pedido de desculpas, disse mamãe. Isso é uma desculpa. As palavras caíram como um tapa. Selena pareceu menor do que eu jamais tinha visto. Mas eu não me senti cruel. Me senti desperta. Theo se levantou ao meu lado e me ajudou com o casaco. Minha mãe estendeu a mão para mim. Lyra, não vá. Por favor, podemos consertar isso hoje à noite. Balancei a cabeça. Não, mãe. Vocês podem começar hoje à noite. Não dá para consertar anos em um jantar. Então peguei o envelope das fotos de casamento e estendi. Podem ficar com estas. Não porque mereceram, mas porque me recusei a deixar que Selena fosse a única pessoa a decidir o que vocês poderiam ver. Meu pai pegou o envelope com as duas mãos. Parecia que pesava mais que papel. Virei para a porta. Atrás de mim, Selena começou a soluçar. Mas pela primeira vez, as lágrimas dela não me puxaram de volta para a sala. Me seguiram para fora como o barulho de uma casa a qual eu não pertencia mais do mesmo jeito. O frio lá fora bateu no meu rosto, afiado e limpo. Por um segundo, fiquei na varanda sob as luzes de Natal que minha mãe tinha pendurado com cuidado e não senti nada. Então Theo enrolou meu cachecol no meu pescoço e comecei a tremer. Não porque me arrependia, mas porque meu corpo finalmente percebeu que a luta tinha acabado. Você conseguiu, ele disse baixinho. Olhei pela janela da frente. Dentro, meu pai ainda estava de pé com o envelope nas mãos. Minha mãe tinha sentado pesadamente, uma mão sobre a boca. Selena andava de um lado para o outro perto da mesa, chorando no celular, provavelmente ligando para alguém que diria que ela era a verdadeira vítima. Não me sinto vitoriosa,
admiti. Theo assentiu. A verdade nem sempre parece vitória no começo. Dirigimos de volta para São Paulo em silêncio nos primeiros 15 minutos. A neve não, mas a garoa passava pelos faróis como estática. Meu celular começou a tocar antes de chegarmos à Via Expressa. Mamãe, papai. Mamãe de novo. Depois uma mensagem da Selena. Espero que esteja feliz. Você arruinou o Natal. Encarei até as palavras borrarem. Então digitei de volta. Não. Eu terminei uma mentira. Depois disso, bloqueei ela. Não para sempre de um jeito dramático de filme. Só pela noite. Depois pela semana. Depois pelo tempo que minha paz precisasse de proteção. Meus pais não foram bloqueados. Deixei as mensagens deles chegarem, mas não respondi até a manhã seguinte. Mamãe enviou uma foto a 1:12. Era uma das minhas fotos de casamento. Nela, Theo e eu estávamos do lado de fora do cartório, rindo de algo que o irmão dele tinha dito. Meu vestido era simples, de manga longa, feito de seda restaurada. Eu mesma tinha consertado de um traje danificado dos anos 1960. Embaixo da foto, mamãe escreveu: Você estava linda. Sinto muito por não ter te visto. Aquela mensagem doeu mais que a crueldade da Selena, porque me deu a coisa que eu queria tarde demais. Papai enviou a própria mensagem às 2:03. Eu falhei com você. Achava que me orgulhar da Selena significava ser um bom pai. Não percebi que estava te fazendo desaparecer. Sei que não é suficiente, mas é verdade. Chorei quando li aquilo, silenciosamente na cozinha enquanto Theo fazia café e fingia não me observar de perto. Por volta do meio-dia, papai ligou. Atendi. A voz dele soava rouca. Lira, sua mãe e eu conversamos a noite toda. Não disse nada. Ele continuou. Selena admitiu que rasgou os convites depois da festa do álbum. Disse que estava com raiva porque seu casamento parecia elegante e privado e achou que as pessoas comparariam. Fechei os olhos. Ouvir a verdade dita claramente era diferente de provar. Prova vence discussões. Confissão fere mais fundo. O que acontece agora? Perguntei. Papai suspirou. Dissemos a ela que precisa sair até o fim de janeiro. Isso me surpreendeu. Selena morava com eles sem pagar aluguel desde agosto, supostamente para se reorganizar financeiramente depois de gastar demais no casamento dela. Eu sabia que meus pais também pagavam o seguro do carro dela. Também dissemos que não vamos mais pagar o saldo do cartão de crédito do casamento dela, acrescentou papai. Sentei devagar. Vocês pagavam aquele silêncio, então parte dele. A velha Lira teria engolido aquele detalhe e fingido que não doía. A nova Lira deixou o silêncio se estender até ele entender sozinho. Desculpe, disse ele, por isso também. As consequências para Selena não pareceram um confronto público gritado. Pareceram a remoção lenta de privilégios que ela tinha confundido com amor. Minha mãe parou de defender lá nos grupos de família. Meu pai parou de pagar contas que Selena escondia atrás de lágrimas. Minha tia, depois de saber da verdade, me enviou uma mensagem. Me perguntei por que seu convite nunca chegou. Desculpe por não ter perguntado com mais força. Mara, a amiga de Selena, me enviou o fio completo da conversa e era pior do que eu esperava. Selena tinha zombado do meu vestido antes mesmo de vê-lo. Tinha escrito: Lira provavelmente acha que simples significa superior. Tinha dito às pessoas que eu era emocionalmente distante demais para me importar se a família compareceria. Aquilo me fez rir amargamente. Emocionalmente distante. Era assim que chamavam você quando parava de implorar para ser amada corretamente. Uma semana depois do Natal, Selena me enviou um e-mail. O assunto era desculpas. Tinha 5 parágrafos. Os 2 primeiros eram sobre o estresse dela. O terceiro sobre como era difícil crescer se sentindo comparada a mim. O quarto finalmente dizia: eu não deveria ter escondido seus convites. O quinto perguntava se podíamos nos encontrar porque mamãe e papai estavam agindo como se eu fosse perigosa. Não respondi imediatamente. Esperei 2 dias. Depois respondi com uma frase: estou disposta a ler um pedido de desculpas de verdade quando se concentrar no que você fez, não no que você temia. Ela não respondeu por um tempo. Tudo bem, eu tinha aprendido que o silêncio podia ser um limite, não só uma ausência. Em janeiro, meus pais vieram ao nosso apartamento para jantar. Não era feriado, não era performance, só jantar. Minha mãe trouxe flores e chorou quando viu uma das nossas fotos de casamento emoldurada na prateleira.
Meu pai ficou parado na frente por um longo tempo, mãos nos bolsos, encarando a versão de mim que tinha perdido. Eu deveria ter estado lá, disse. Não o consolei. Pode parecer duro, mas consolar sempre tinha sido meu papel na família Monteiro, e eu estava tentando me aposentar daquele cargo. Sim, eu disse, deveria. Ele assentiu, sem defesa, sem discurso, só aceitação. Aquele foi o começo de algo honesto, não consertado, não curado. Começo. Minha mãe perguntou se podia ver o álbum completo do casamento. Eu disse sim, mas também disse que não ia ficar ouvindo comentários sobre como deveríamos ter feito diferente, convidado mais pessoas, escolhido um local maior ou me contado de outro jeito. Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Não tenho o direito de editar um dia que não compareci. Foi a primeira coisa que ela disse que me fez acreditar que estava aprendendo. Selena não veio. Tinha se mudado para um pequeno apartamento com uma colega de quarto e, segundo meu pai, estava furiosa que as consequências tinham chegado junto com o aluguel. Parte de mim se sentiu triste com isso. Outra parte entendeu que a tristeza não significava que eu tinha feito a escolha errada. As pessoas muitas vezes esperam que a vingança seja barulhenta, gritos, humilhação pública, retaliação dramática. Mas às vezes a vingança mais poderosa é simplesmente se remover do papel que permitia que alguém te machucasse. Selena perdeu a versão da nossa família, onde as lágrimas dela apagavam as ações dela. Meus pais perderam o conforto de fingir que tinham nos tratado igualmente, e eu perdi o hábito exaustivo de me tornar invisível para que todo mundo pudesse se sentir inocente. Aquele foi o verdadeiro ponto de virada. Na primavera, Selena enviou um segundo pedido de desculpas. Este era mais curto, melhor. Escreveu: eu tinha inveja. Quis esconder seu casamento porque tinha medo que as pessoas admirassem você de um jeito que não me admiravam. Isso foi cruel. Você merecia sua família lá. Eu tirei isso de você. Li 3 vezes. Depois chorei. Não porque consertava tudo, mas porque pela primeira vez ela tinha nomeado a ferida corretamente. Respondi: obrigada por dizer com honestidade. Não estou pronta para reconstruir ainda. E aquilo bastou. Eu não devia perdão instantâneo só porque alguém finalmente admitiu a verdade. A cura não é uma porta que as pessoas podem chutar depois que terminam de mentir. É um caminho. E a pessoa que causou o dano não escolhe o ritmo. Meses depois, Theo e eu organizamos um pequeno jantar de aniversário de casamento. Meus pais vieram. A família do Theo veio. Minha tia veio. Selena não foi convidada. Aquela decisão deixou minha mãe desconfortável, mas ela não contestou. Progresso às vezes soa como silêncio de pessoas que antes discutiam com seus limites. Antes do jantar, papai perguntou se podia fazer um brinde. Hesitei, depois assenti. Ele se levantou com uma taça de cidra espumante e olhou para mim. Não por cima de mim, não através de mim, mas para mim. A Lira e Theo disse: perdi o dia que deveria ter testemunhado, mas sou grato por ser convidado para a vida que vocês estão construindo agora. Obrigado por nos dar uma chance de fazer melhor, mesmo que não merecêssemos. Minha mãe chorou de novo. Quase chorei também. Mas desta vez as lágrimas não vinham de me sentir invisível. Vinham de perceber que eu não precisava mais implorar por visibilidade. Eu tinha escolhido para mim mesma. Aquele Natal me ensinou algo que nunca vou esquecer. Família não é provada por quem compartilha seu sobrenome, senta à sua mesa ou sorri em fotos de feriado. Família é provada por quem protege sua alegria quando você não está na sala. Selena tinha falhado nesse teste. Meus pais também tinham falhado de maneiras mais quietas. Mas eu também tinha falhado comigo mesma esperando que as pessoas me entregassem o valor que eu deveria ter reivindicado anos antes. Então, se você está ouvindo isso e já se sentiu como a invisível, a filha confiável, a irmã quieta, a pessoa que todo mundo assume que vai entender, por favor, me ouça claramente. Ser de baixa manutenção não significa que você merece baixo esforço. Ser perdoadora não significa que você deve se tornar fácil de apagar. E manter a paz não é nobre quando a paz exige que você desapareça. Eu ainda amo minha família, mas amo a mim mesma de um jeito diferente agora. Não compareço mais a toda discussão para a qual sou convidada. Não suavizo mais a verdade para que alguém evite vergonha. Não confundo mais ser necessária com ser amada. Meu casamento foi pequeno, mas me ensinou algo enorme.
As pessoas que realmente pertencem à sua vida não precisam ser perseguidas com provas, recibos ou explicações desesperadas. Elas aparecem e, quando falham, assumem a responsabilidade sem fazer você carregar o peso da culpa delas. Esse é o tipo de amor que quero agora. Não amor perfeito, amor honesto. Então me conte nos comentários. Se sua própria irmã ou irmão escondesse secretamente seus convites de casamento por ciúmes, você perdoaria? Ou caminharia para longe até que eles aprendessem o que responsabilidade realmente significa? Esta história é completamente fictícia e criada apenas para narrativa, entretenimento e educação. Esperamos que incentive os espectadores a reconhecerem seu próprio valor e nunca implorarem por respeito de pessoas que se recusam a dar.